Eu estou fazendo uma série de vídeos do arrebatamento. Eu queria que você assistisse essa série, que você aprendesse, que você meditasse. Eu vou deixar o link aí na descrição dessa série. Segue ela. Nesse vídeo eu quero deixar duas perguntas para vocês, que são pré-tribulacionistas, para eles pensarem. Suponhamos que Jesus vai vir 7 anos antes da grande tribulação e vai arrebatar a igreja. Arrebatou a igreja, o Espírito Santo tem que ser retirado da terra, e aí os cristãos que estavam esperando o Senhor Jesus também são retirados da terra. Só que tem um problema. O apóstolo Paulo fala que o anticristo se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se tudo o que se chama Deus e se adora subiu para o céu, porque os infiéis ficaram, o anticristo é anti o quê? O anticristo vai esperar os irmãos se converterem? Então os irmãos que passaram a vida toda e não se converteram, vão se converter de uma hora para outra? Porque senão o anticristo vai ter que esperar eles se converterem. Isso faz sentido? A primeira pergunta ou é mal formulada, e ele não se deu conta disso, ou é fundamentada numa interpretação equivocada. Outros vão preferir interpretação deturpada. Falta de atenção. Por que estou dizendo isso? Porque essa interpretação mal feita, ou esse equívoco pegando leve, não tem a ver com questão teológica. Tem a ver com não prestar atenção ao que o texto realmente está dizendo, em sua leitura pura e simples. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Vamos repetir a pergunta e vamos observar e reforçar a guarda quando ele diz: aqui está o problema. Suponhamos que Jesus vai vir 7 anos antes da grande tribulação e vai arrebatar a igreja. Arrebatou a igreja, o Espírito Santo tem que ser retirado da terra, e aí os cristãos que estavam esperando o Senhor Jesus também são retirados da terra. Só que tem um problema. O apóstolo Paulo fala que o anticristo se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se tudo o que se chama Deus e se adora subiu para o céu, porque os infiéis ficaram, o anticristo é anti o quê? O anticristo vai esperar os irmãos se converterem? Então os irmãos que passaram a vida toda e não se converteram, vão se converter de uma hora para outra? Porque senão o anticristo vai ter que esperar eles se converterem. Isso faz sentido? É isso mesmo? O menino Luiz pega a expressão tudo que se chama Deus ou se adora e aplica isso aos cristãos? Se tudo que se chama Deus e se adora subiu para o céu, então Jesus vem e efetua o arrebatamento. No arrebatamento, ele levará tudo que se chama Deus ou se adora. É essa a interpretação que o menino Luiz fez dessa passagem. E Jesus, então, se levou tudo que se chama Deus ou se adora, que no entendimento dele seriam os cristãos, logo não haveriam cristãos na terra. E o anticristo iria perseguir quem? Você ainda não percebeu o equívoco? Suponhamos que Jesus vai vir 7 anos antes da grande tribulação e vai arrebatar a igreja. E aí os cristãos que estavam esperando o Senhor Jesus também são retirados da terra. Se tudo o que se chama Deus e se adora subiu para o céu, porque os infiéis ficaram, o anticristo é anti o quê? Basta ler o texto em sua simplicidade, no contexto do versículo todo por si, para saber a quem se refere essa expressão. Se está sendo aplicada aos cristãos ou a outra coisa. Vamos conferir em várias versões? Uma só já seria suficiente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino.
Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. O texto de 2 Tessalonicenses 2 já seria suficiente. O verso 4 já é suficiente para dizer que a expressão tudo que se chama Deus ou se adora não se refere a cristãos. Se refere a objetos de culto, ideias de divindade, verdadeiras ou não, que o anticristo vê como uma ameaça no seu caminho, porque ele pretende concentrar toda a adoração. E ele não aceita concorrentes. E ele não vê diferença se essas expressões de divindades ou de objetos de culto são para o Deus verdadeiro ou para deuses falsos nas crenças das pessoas. Independente disso, a obsessão do anticristo será tanta que ele vai querer concentrar tudo. Ele não vai aceitar dividir a glória com ninguém. Se tudo que se chama Deus e se adora subiu para o céu... E o interessante é que ele chega ao ponto de dizer que as pessoas erram porque ignoram os profetas. Agora, para os irmãos que creem no arrebatamento após a grande tribulação, depois de 3 tempos e meio, de conformidade com o que Paulo escreveu e com o que se encontra na palavra dos profetas, nas palavras dos profetas. Ele chama atenção para o fato de que o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, estaria fazendo referência a Daniel. Existe justamente em Daniel, capítulo 11, versículo 36 em diante, uma profecia que para alguns já é passado, para outros é futuro, se refere ao anticristo no futuro. Para outros, no passado, já se cumpriu em algum personagem, como, por exemplo, o Antíoco IV Epifânio. Não importa. O que eu vou mostrar para vocês numa parte deste texto profético sobre o indivíduo que se levantaria, para alguns no passado, para outros no futuro, e que esse indivíduo teria uma megalomania de querer ser tão pomposo, centro das atenções, ao ponto de querer realmente se colocar acima de outros deuses ou objetos de culto. Então, olha mesmo, vamos perceber que é a mesma estrutura, o princípio, a essência, é a mesma usada pelo apóstolo Paulo aqui. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero. Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Você percebeu que a mesma estrutura que é usada lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, quando diz que o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se colocar no templo de Deus, que alguns entendem como sendo a reconstrução do templo judaico. Independente disso, está falando de um personagem que não aceita concorrentes. E ele vai mandar abolir tudo isso. Não só os objetos fisicamente que representem essas ideias dessas divindades que concorrem com o que ele quer implantar a nível mundial e concentrado na sua pessoa. Mas também o texto é claro em dizer que ele não vê isso nos cristãos. Por quê? Porque os cristãos não se chamam Deus. Os cristãos não se adoram. Para a pessoa chegar ao ponto de colocar da forma como ele colocou, para concluir que o pós-tribulacionismo tem razão aí, isso só mostra, com todo respeito, que a pessoa confia tanto naquele que está falando, a ponto de baixar a guarda na sua cabeça e não se preocupar em conferir o texto por si próprio. Mas como é possível que a pessoa já esteja confiando tanto na pessoa que fala, assim como alguns já podem estar fazendo isso comigo, alguns que me conhecem, alguns que de repente gostam do meu jeito de falar, do meu jeito de me expressar, se identificam com as crenças que eu tenho, já possam ter essa predisposição em baixar a guarda do seu senso crítico. E não é por aí. Então,
Será essa a explicação para que tanta gente possa estar se identificando com as críticas que o menino Luiz tem feito, a ponto de cometer um vacilo desse